Olá, dando continuidade ao curso PV6, iniciando a partir desse vídeo o módulo 2, onde nós trataremos a parte de endereçamento e funcionalidades do protocolo PV6. Na questão de endereçamento, nós estudaremos os tipos de endereço que existem, nas funcionalidades, como que o protocolo PV6 trabalha para se autoconfigurar, reduzindo sua dependência com a camada 2, com os protocolos de camada 2. Quando nós analisamos o protocolo PV6 em si, os tipos de endereço, dois deles já são conhecidos nossos do protocolo do PV4. Nós temos inicialmente o endereço unicast, esse é um endereço que representa uma única interface numa rede PV6. Lembrando que a partir do protocolo PV6 nós temos a atribuição do endereço para uma interface, e não mais aquele conceito que nós tínhamos no protocolo PV4, onde o endereço representava um host. Lembrando que no PV4, o endereço em si de 32 bits, parte dele representava a rede e outra parte representava o host. E agora, no protocolo PV6, um endereço de 128 bits, parte representa a rede, uma outra parte representa a subrede dentro daquela rede, e finalmente nós teremos normalmente um endereço de 64 bits que representa uma interface dentro daquela subrede do endereço. Então, quando nós pensamos em endereçamento unicast, nós temos um protocolo, um endereço que representa uma única interface, ou seja, quando nós montamos um pacote, esse pacote naturalmente tem um endereço IP de origem, e esse IP de destino que vai nesse pacote representa, esse pacote é destinado a uma única interface. Então, no momento que esse protocolo sai, esse pacote é trafegado pela rede, naturalmente sobre um quadro, e passa pelos sistemas de roteamento, a entrega dele é feita unicamente para uma única máquina, para uma única interface. Dentro desse conceito de endereço unicast, nós temos o Global Unicast Address, que são endereços globais que representam, por IPv6, algo similar que representava os endereços públicos para o IPv4, ou seja, são endereços que nós podemos rotear esses endereços na internet. Nós temos endereços link locais. Esses endereços link local são endereços que ficam presos dentro de um link de camada 2. Então, se nós pensarmos no equipamento ligado aqui a um switch, estabelecendo, então, uma rede camada 2, e, finalmente, um roteador que seria o default gateway dessa rede. E esse roteador dá acesso, por exemplo, a uma outra rede, uma rede 2, não necessariamente a internet, né? Quando nós pensamos em endereço link local, essa interface, ao mandar, enviar um pacote cujo destinatário é o endereço link local, esse pacote pode ser entregue em qualquer uma das interfaces que está vinculada à mesma rede de camada 2. No entanto, esse endereço ele não é roteável, ou seja, se ele chega no roteador e a nossa intenção é que ele atinja um equipamento na rede 2, o roteador não fará esse encaminhamento. Então, naturalmente, esse tipo de endereço me permite inserir endereços iguais dentro de segmentos de redes diferentes. Nós temos naturalmente também endereço do tipo loopback. Endereço loopback tem o mesmo conceito que o endereço apresentado no IPv4. Então, nós, obtendo aqui, analisando o modelo OSI, nós temos o endereço regular. Então, nós temos aqui a camada física, camada de enlace e a camada de rede. Naturalmente, quando nós enviamos um ICMP, seja através da aplicação Ping, por exemplo, por endereço atribuído para a própria máquina. Então, por exemplo, se nós temos um equipamento aqui que possui uma placa de rede, e essa placa de rede tem endereço 2001, DB8, café 1, por exemplo, e nós enviamos um ping para esse endereço, naturalmente, o que ocorre é uma passagem desse pacote, desse pacote CMP, pela camada de rede, ele entra na camada de enlace, naturalmente ele checa, chegaria no mecanismo da camada física, mas essa transferência de fato não necessariamente precisa ocorrer pela camada física, mas conceitualmente atinge a camada física e retorna para a camada de rede. Ou seja, nós temos nesse momento, quando nós enviamos um ping para uma interface anexada na mesma máquina de onde o ping está sendo executado, nós fazemos o teste de conectividade da camada como um todo, da pilha como um todo. No entanto, quando nós trabalhamos com endereço loopback, esse é um endereço que não tem vínculo com camada 2. Então, no momento que eu envio um ping para o endereço loopback, o que eu tenho é simplesmente o teste do funcionamento da camada 3. Eu não entro, não há entrada para o driver, não há contato com a placa de rede propriamente dita. Naturalmente, existem aplicações em que nós subimos interface loopback, principalmente quando nós não precisamos fazer com que o serviço saia para um outro equipamento, naturalmente, se eu tenho um equipamento que precisa trafegar dados entre ele mesmo via um protocolo TCP, eu não posso usar uma outra TCP/IP, eu não posso usar uma outra tecnologia, nós criamos um endereço loopback e fazemos esse tráfego, esse trânsito de dados. Um outro tipo de endereço que existe é o endereço Unique Local. O Unique Local representa no IPv6 o mesmo conceito que nós tínhamos no IPv4 do endereço privado, ou seja, são endereços
que são atribuídos às interfaces de rede, mas esses endereços não podem ser roteáveis no backbone público. Então, se eu encaminho um protocolo, um pacote desse, com endereço de origem ou destino, né? Naturalmente, a primeira análise é de destino. Se eu encaminho um pacote desse com endereço de destino no backbone público, ao atingir um roteador de borda, esse pacote vai ser descartado porque ele é um pacote do tipo Unique Local, né? É um endereço que deveria ficar exclusivamente preso dentro daquela minha rede local. Nós perceberemos que, diferente do que acontecia no IPv4, em que nós tínhamos o uso de NAT, né? Nós criávamos uma rede com endereçamento privado e colocávamos um roteador de endereço público e fazia o NAT desse endereço privado para o público para que essas máquinas pudessem trafegar no backbone mundial, né, da internet. No caso do IPv6, nós temos uma configuração naturalmente diferente. Como o bloco recebido, no momento que nós fazemos um contrato, né, com o ISP, o bloco recebido é relativamente grande, é natural que nós comecemos a atribuir aos equipamentos, às interfaces internas da minha rede, endereços globais. Então, aquela máquina passará a acessar a internet naturalmente, sem o uso de NAT, e, obviamente, se nós autorizarmos via firewall, né, a passagem de um pacote que vem da internet para aquela máquina, o pacote também entrará sem o uso de um DNAT. Então, no momento que nós fazemos um contrato com o ISP e recebemos um protocolo, um endereço global unicast dentro da nossa instituição, é natural que esse endereço se espalhe por todas as interfaces, fazendo com que todo o tráfego de ida e volta da internet ocorra sem o uso de SNAT ou de DNAT, né? Naturalmente, quando falamos em SNAT aqui, nós estamos pensando em um PNAT, né? Esse é um NAT de porta e também com troca de endereço de origens, naturalmente. Então, o uso do endereço Unique Local, no caso de redes IPv6, fica bem concentrado em momentos em que eu preciso configurar uma rede IPv6 e essa rede não terá contato com um backbone mundial, né, com a internet. E o que me evita, então, por exemplo, fazer um contrato para obter esses endereços públicos. Lembrando que endereços públicos só são obtidos para empresas, para instituições que são Autonomous System. Então, se eu tenho uma empresa, uma instituição, em que não é um Autonomous System, eu não tenho condições de receber do NIC-BR, por exemplo, um pool de IPs, um bloco de IPs públicos que vão ser roteados na internet. Naturalmente, para ser um AS, um Autonomous System, eu preciso fazer algumas configurações, eu preciso publicar, por exemplo, o BGP, ter a questão de DNS, né? Tem várias características que me permitem fazer com que uma empresa se torne um Autonomous System. E aí nós temos também a parte de endereçamento IPv4, também endereço unicast, embarcados em cima de IPv6. Tem alguns momentos, por exemplo, que nós temos rede IPv6 que precisam trafegar sobre rede IPv4 e rede IPv4 que precisam trafegar sobre rede IPv6. Nesse momento, é comum nós usarmos a parte de endereçamento da interface, que é um endereço normalmente de 64 bits, e inserir dentro desse endereço 64 bits os endereços de 32 bits do IPv4, criando um endereço IPv6 que representa aquela rede IPv4. Nesse momento, nós temos, então, a característica desses sistemas IPv4 embarcado em cima de IPv6. E, naturalmente, nós temos os tipos de endereço não especificado que nos permite utilizar a interface de rede como portas seriais, por exemplo, no roteador, sem especificar um endereço de rede específico, né, podendo usar, então, um outro IP que está atribuído a uma outra interface. Quando nós analisamos, então, os endereços unicast, nós perceberemos que cada um deles possui, né, um início, assim como nós tínhamos no IPv4, a questão das classes ainda lá no início, que fixava o conjunto de bits no início do endereço, no IPv6 essa característica se mantém. Então, todas as redes todos os endereços que são global, unicast, e aí observe que ele é um /3, então a cada nipple, né, a cada nipple do endereço, né, a cada 4 bits do endereço, eu tenho os 4 bits iniciais, então eu terei 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. E o meu endereço inicial aqui começa sempre com 2. Então, obviamente, o início do Global Unicast Address é obrigatório, como nós vimos no módulo anterior, iniciar com 001. Então, o endereço Unicast Address, ele se inicia em 001 e tudo zero nos demais bits, e vai até 001 e 11 nos demais bits, né, formando todo o endereço global Unicast Address, né? O endereço link local, da mesma forma, tem um início característico FE80, é um /10, então sempre que nós vemos um endereço que começa com FE8, nós sabemos já que é um endereço link local, e naturalmente nós temos, da mesma forma, a característica dos outros endereços. Um outro tipo de endereço que também é bem conhecido no protocolo IPv4 são os endereços multicast. E quando nós pensamos no endereço multicast, nós sabemos que são endereços que representam um conjunto de máquinas. Então, no momento que eu mando um pacote, que eu envio um pacote
endereçado a um endereço multicast, um conjunto de máquinas receberá, e não mais apenas uma única máquina, como nos endereços unicast. E nós percebemos também que no caso do IPv6 não há mais a característica, não há mais a funcionalidade do endereço de broadcast. Naturalmente, a funcionalidade do broadcast continua sendo necessária. Em algum momento eu vou precisar mandar um pacote para uma rede em que eu tenho que atingir todos os hosts. Então, nós perceberemos que no endereço multicast existe um conjunto de endereços chamado bem conhecidos, que são os endereços multicast atribuídos pela IANA, né, caracterizados pela IANA, definidos pela IANA. Os endereços bem conhecidos definem alguns equipamentos. Então, nós teremos, por exemplo, um endereço bem conhecido multicast que representa todos os roteadores de uma rede, um endereço multicast bem conhecido que representa todos os servidores DHCP numa rede, todos os servidores DNS numa rede, e também teremos um endereço multicast que representa todos os hosts de uma rede. Nesse caso, esse endereço que representa todos os hosts de uma rede representa, né, possui a mesma funcionalidade do endereço broadcast do IPv4, mas no IPv6 ele passou a ser tratado como um endereço multicast. Então, como nós já sabemos, né, os bem conhecidos são endereços definidos pela IANA. Nós temos os endereços que são transientes, que podem ser utilizados regularmente à medida que os serviços são estabelecidos. E nós temos um protocolo chamado Solicited Node, que implementa aquelas funcionalidades que faz com que o protocolo IPv6 possa se autoconfigurar e deixar de ter aquela dependência, aquela forte dependência, aquele forte acoplamento com a camada 2. Na realidade, quando nós pensamos em Solicited Node, são várias funcionalidades que são trafegadas na rede com requisições, que substituem por exemplo, o protocolo ARP, substituem o protocolo HARP, e inclusive existe uma funcionalidade chamada DED, que faz a parte de verificação de endereços duplicados. Então, no momento que uma interface se atribui um endereço, ela precisa verificar se aquele endereço está sendo utilizado na rede ou não, e nesse momento ela envia um pacote do tipo multicast da categoria Solicited Node, informando, né, o IP que ela está tentando se atribuir, questionando se uma outra interface possui aquele endereçamento. Se alguma interface responde dizendo, olha, eu já possuo esse endereço, ela naturalmente vai gerar um novo endereço, e caso negativo, que não tenha uma resposta, ela se atribui aquele endereço. Então, o Solicited Node é um protocolo que possui várias funcionalidades de trabalho, de sustentação do protocolo IPv6. E aí nós chegamos nos endereços unicast, que já foi no vídeo passado, no módulo passado, nós já iniciamos esse assunto, que possui uma funcionalidade similar ao multicast, ou seja, representa um conjunto de máquinas. No entanto, apenas a máquina mais próxima que está ouvindo aquele grupo é que vai trabalhará com aquela informação. Naturalmente, essa funcionalidade depende da implementação do serviço que nós estamos tratando. Sendo assim, então, iniciando agora aqui o estudo do endereço global, o endereço público, né, para o IPv6, o Global Unicast Address, nós sabemos que o protocolo IPv6 possui esse formato de 128 bits, como eu disse, se inicia o Global Unicast Address com 001, né, então sempre vai iniciar com 2 e alguma coisa, né, o range dele vai sair de 2000 até 3FFF, né, é o range de prefixo permitido. E, naturalmente, nós temos nesse endereço, como nós já vimos anteriormente, uma parte que representa um prefixo da rede, ou que representa a própria rede. Nesse momento, por ele ser um prefixo roteável na internet, nós chamamos esse prefixo de Global Routing Prefix, né, um prefixo global de roteamento. Nós temos, posteriormente, uma parte desse endereço que representa a subrede, e aí, finalmente, a identificação da própria interface. Quando nós pensamos, então, em como esses endereços são atribuídos, como que é feita a distribuição, nós sabemos que quem define a distribuição dos endereços mundialmente é a IANA. A IANA cria, então, blocos /12. Esses blocos /12 são distribuídos para os RIRs, para os provedores regionais. No caso da América Latina, nós temos no LACNIC, que obtém hoje, por exemplo, o bloco 2800/12. Uma vez que o LACNIC recebe esse bloco, ele redistribui esse bloco, né, quebra esse bloco, e redistribui ele para os países que estão sobre a sua alçada. No caso do Brasil, quem faz essa gestão do bloco é o NIC-BR, e esses provedores nacionais recebem, então, um /16. Né? Naturalmente, essa configuração ela pode ser um pouco diferente, dependendo do momento, dependendo da justificativa dos projetos que estão sendo desenvolvidos no país ou naquele continente. Uma vez, então, que o NIC-BR recebeu esse /16, aí observe, né, que a IANA entregou um /12, esse /12 são divididos em vários /16, são entregues para os países, e o país, então, no caso do NIC-BR, divide um /16 em vários blocos de /32, né? E esses blocos de /32, então, são atribuídos aos ISPs ou aos Autonomous Systems, né? São os Internet Service Providers.
E, naturalmente, quando esses Internet Service Provider, ou o NIC, ou o LACNIC, né, o HERE, precisa de novos blocos, né, precisa de uma nova quantidade de endereços, porque os endereços estão se esgotando, e vão fazer uma nova solicitação de bloco, nós temos uma situação diferente que nós tínhamos no IPv4. No IPv4, quando uma empresa, como uma operadora, por exemplo, recebia um /24, e ela quebrava esse /24 em vários /30 e entregava aqui, então, para as empresas, né, para os clientes, o que ela precisava provar para pedir um outro /24 para o NIC-BR, por exemplo, é que esses endereços que ela quebrou em /30 já estavam acabando, né? Lembrando que no caso do IPv4 nós perdimos um endereço, primeiro endereço para uma rede, um outro endereço para broadcast, então uma rede /30 só sobravam 2 endereços utilizáveis. Então o que ela demonstrava nos relatórios para pedir um novo bloco para o NIC-BR era a escassez dos seus endereços IPv4. Então, a quantidade desse IPv4 que ela tinha, ela demonstrava, então, que desses 256 IPs públicos que ela recebeu, já estava se esgotando e que ela precisava de um novo bloco. No caso do IPv6, os blocos são muito grandes, a quantidade de endereço é muito grande. Então, é natural que seja atribuído, por exemplo, para o cliente, blocos /48, /56, né? E, naturalmente, esses blocos possuem muitos IPs. Então, é difícil você ficar gerenciando e demonstrando que os IPs estão se esgotando. Então, a partir da utilização do protocolo IPv6, o que nós provamos, o que nós temos que demonstrar nos relatórios para pedir novos blocos, é que os blocos de endereços estão se esgotando, e não mais que os endereços em si. Naturalmente, isso é uma diferença sutil, né? Porque no momento que você tem uma operadora e você está gerenciando esses blocos, você acaba olhando para o bloco em si, né? Mas você consegue, por exemplo, na planta, na operação da planta, e demonstrar aqueles IPs sendo executados, sendo roteados, o que nós não conseguimos fazer de fato com o IPv6. Dificilmente nós conseguimos uma planta no equipamento, no sistema de monitoramento, e verificar a utilização de todos os endereços /64 atribuídos a uma empresa, né? Então, seria 2 elevado a 64 endereços atribuídos. Dificilmente uma empresa consegue suprir, utilizar essa quantidade toda de endereços. Então, apesar da diferença ser sutil, existe essa diferença de comportamento ao fazer novas solicitações. Bom, uma vez então que o ISP recebeu um /32, ele precisa distribuir esse /32 para os seus clientes. Aí existem duas abordagens. A primeira abordagem é uma abordagem chamada One Size Fits All, ou seja, um único tamanho pode ser entregue para todos, atende todo mundo, né, encaixa com todas as soluções. E aí não importa se nós estamos falando de usuários domésticos ou de SOHO, né, de Small Office, Home Office, empresas pequenas, bem pequenas, né, não são empresas menores que microempresas. Então, independente do tipo de cliente que eu tenho, se são corporações, governo, usuários domésticos ou empresas do tipo SOHO, nessa abordagem One Size Fits All, sempre está entregue um /48. Naturalmente, quando nós entregamos um /48, facilita a gestão, porque nós sempre vemos dentro do ISP a entrega de /48, então recebemos um /32, dividimos esse /32 em vários /48, e entregamos /48 e gerenciamos só blocos /48. Uma característica que esse bloco /48 nos permite aplicar dentro da empresa, então nós como cliente, nesse momento um cliente de um ISP recebe um /48, ele tem uma facilidade de gerência porque ele pode usar a abordagem do tipo 314. O que essa abordagem faz? Os 3 primeiros hextetos representam esse prefixo global de roteamento recebido do ISP, e os últimos 64 bits representam a interface dentro daquela rede global que foi recebida. E sobram, então, 16 bits, um hexteto completo, e aí nós trabalhamos também na configuração de hextetos completos, nós não temos a quebra do hexteto, né? Lembrando que o hexteto é representado por 16 bits, e a cada 4 bits desse hexteto nós temos o que nós chamamos de nibble. Quando nós recebemos blocos maiores, por exemplo, blocos /56, nós precisamos trabalhar com subredes baseadas em nibble, né? O que não é complexo, não é difícil de se trabalhar, mas trabalhar com /16 é mais simples, né? Porque já fica dividido entre o endereçamento. Então, quando nós vemos o endereço, por exemplo, 2001 DB8 Café 001, e aí nós temos dois pontos, aí nesse caso aqui a interface finaliza com 100, né? Quando nós suprimimos, lembrando, podemos suprimir um zero à esquerda, e uma sequência de zeros pode ser suprimidas. Então, observe que esse endereço fica mais fácil de ler, né? Ele vai ficar 2001 DB8 Café 0, aqui nem 00 não precisa, eu posso já suprimir também. Café 1, 2 pontos, 100.
Então, observe que eu analisando aqui, eu já acho a minha própria subrede, fica mais fácil de eu analisar, né? Eu sei que a cada número que se muda naquele intervalo entre esses dois pontos, uma subrede diferente. Depende de quando nós trabalhamos com NIPL, que eu vou ter que ficar analisando qual o intervalo que está sendo utilizado. Naturalmente, isso não impede a engenharia dentro de uma empresa, né? Obviamente, mas facilita a gestão. Naturalmente, como vantagem, como eu já disse, tem essa facilidade de configuração e, naturalmente, esse tipo de solução encaixa-se facilmente em soluções do tipo 64, quando nós precisamos integrar duas redes. Lembrando que, quando nós trabalhamos com IPv6, no geral, nos equipamentos, nós trabalhamos com a ideia de dual stack, ou seja, são duas pilhas de software, uma que trabalha com o IPv4 e uma outra que trabalha com o IPv6, e elas não são compatíveis entre si. Então, em algum momento, nós precisamos trafegar uma rede IPv4 sobre uma rede IPv6 ou vice-versa, e nisso nós trabalhamos com essas soluções 64, por exemplo, que faz com que uma rede IPv6 trafegue para uma rede IPv4, né? E essa técnica 314 facilita esse trabalho. Naturalmente, o outro complemento, né, uma máscara mais específica para barra 56 não impede esse trabalho, né? Mas a barra 48 facilita esse trabalho. Qual que é a desvantagem desse modelo on-site fits-all? É o possível esgotamento dos endereços IPv6, como aconteceu com os endereçamentos IPv4. Naturalmente, nós sabemos que o endereço 128 bits é um endereço muito mais complexo de ser esgotado. No entanto, existe aquela questão de que, quando o IPv4 foi criado, também pensava-se que o barra 32, 32 bits de endereço, seria uma coisa exorbitante que jamais se esgotaria, né? Nesse momento, nós também acreditamos e aí, naturalmente, com um pouco mais de acerto do que foi feito com o IPv4, porque na época não existia a web, por exemplo, não existia esses sistemas distribuídos que nós temos hoje, essa expansão de serviços, né? Então, hoje nós conseguimos analisar com mais informações e sabemos que dificilmente esse bloco, esse endereço 128 bits vai se esgotar. Mas não é possível afirmar, dadas as revoluções que podem ocorrer futuramente. Então, nesse caso, pensando nessa possibilidade de esgotamento, existe uma abordagem mais conservadora que separa os tipos de clientes. Então, nós temos clientes maiores, empresariais, corporativos e governo, né, a parte governamental, que continuam recebendo barra 48, assim como na abordagem one size fits all. Mais clientes menores, né, que são usuários domésticos e empresas SORRO, né, que são empresas, como eu disse anteriormente, pequenas, menor que microempresas, elas receberiam barra 56. Mas observe que quando recebe um barra 56, ela ainda tem 8 bits para criação de sub-redes. Então, ela teria a capacidade de criar ainda 256 sub-redes na sua rede local. Dificilmente uma empresa SORRO ou um usuário doméstico teria mais do que 256 sub-redes dentro da sua rede local. Naturalmente, a desvantagem dessa abordagem é essa complexidade de gerenciamento no provedor, né? Para o cliente, tem essa questão de você não trabalhar mais com o exteto inteiro para representar a sub-rede, mas isso é uma questão de engenharia resolvível facilmente, mas para o provedor se torna-se blocos distintos. E aí nós lembramos lá de IPv4, quando nós começamos a quebrar blocos em tamanhos diferentes, é preciso deixar espaços na faixa, no bloco, para que nós possamos depois realocar e redividir, né? Não é mais aquela divisão linear facilmente aplicada. Quando nós pensamos, então, nessas alocações, obviamente, essas abordagens conservadora e abordagem one size fits all são padrões estabelecidos de alocação de IPs. Mas nada impede que seja utilizado uma outra abordagem. Então, é possível que se atribua, por exemplo, blocos barra 52 ou barra 60, barra 44. Vai depender muito do ISP, da política do ISP, né? Então, isso é só para destacar que aquelas abordagens são boas práticas, não são regras que devem ser, de fato, seguidas, né? Bom, entrando nessa questão, então, do momento que nós recebemos esse endereço IPv4, IPv6, né, um Global Unicast, um Global Unicast Address, e começamos a fazer a configuração da nossa rede, nós percebemos que existem dois tipos de configuração diferentes. Nós podemos fazer essa configuração de forma estática, como nós também fazíamos no endereçamento IPv4, e podemos fazer isso também de forma dinâmica, também como fazíamos no IPv4. No entanto, existem algumas diferenças, né? No caso do IPv6, da configuração manual no IPv6 de forma estática, nós podemos fazer a configuração da mesma forma que fazemos no IPv4, citando, né, atribuindo o IPv4 o endereço IPv6 como um todo. Então, posso ir a uma interface e dizer que ela tem o endereço 2001, DB8, café 100, por exemplo. Então, eu sei que nesse endereço, né, a subrede é a subrede 0.
o endereço, o prefixo global aqui vai ser o endereço café e o endereço da minha estação, da minha interface, né, o endereço 100. Podemos fazer isso dessa forma, mas também existem outras formas de reduzir a configuração do endereço da interface, porque nós perceberemos que, diferente do componente que nós tínhamos da equipe de engenharia no IPv4, em que nós acabávamos com o tempo decorando os endereços e trabalhando em cima de endereços, nós percebemos que decorar os endereços IPv6, trabalhar diretamente com o endereço IPv6 é um pouco mais complexo, porque são endereços maiores, né? No momento que ele está nesse formato aqui ainda de 100, 200, 10, 20, ainda é mais fácil de trabalhar. No entanto, é bem comum que se comece a trabalhar com FQDN, né, ou nomes totalmente qualificados, usando o servidor DNS para representar esses IPs, fazendo com que nós consigamos gerenciar de uma forma mais simples essa rede, né, que agora tem um standardizamento muito maior. Então, pensando nessa situação, é comum os sistemas operacionais possuírem técnicas para gerar esse endereço da interface. Naturalmente, o prefixo global eu preciso fornecer, a subrede, que naturalmente nós acabamos vinculando ela a uma VLAN, eu também preciso fornecer, né? Mas o endereço da interface ele pode ser gerado de forma dinâmica, mesmo a minha configuração sendo manual. E esses casos dependem bastante do sistema operacional. Então, nós teremos, por exemplo, uma plataforma Microsoft que gera esses últimos números de forma aleatória, ele gera esse número aleatório e atribui essa interface. Nós temos a plataforma macOS, que gera isso baseado num sistema de criptografia, e nós temos equipamentos de Unix-like. E Cisco, e não naturalmente a maioria dos equipamentos, dos fabricantes de equipamentos, que que usam o modo estendido de 64 bits, é o Extended Unique Identifier. Esse sistema estendido de 64 bits, ele utiliza o endereço MAC de 48 bits que já está naquela interface para gerar o endereço de 64 bits. Então, naturalmente, quando nós trabalhamos numa rede Unix-like ou nos equipamentos de telecom, né, nos roteadores e também nos equipamentos de rede, nos switches, né, equipamentos de telecom e rede de forma geral, é comum nós vermos os endereços IPv6 das interfaces, o endereço MAC atribuído ali. Naturalmente, existe uma modificação que a gente vai ver logo a seguir, como é montado esse endereço, mas é comum essa configuração também manual, apesar de ser uma configuração manual e estática, a parte da identificação da interface ser gerada de forma dinâmica, né? Uma automatizada. E também essa configuração manual me permite fazer a configuração não numerada, que nós vimos no início do vídeo, que é a possibilidade, por exemplo, de eu ter uma interface serial, e aí pensando em interfaces seriais, né, nós sabemos que ela utiliza um sistema ponto a ponto, então, uma vez que o pacote entra nessa interface, ele naturalmente é destinado à interface do outro lado, não existe um outro encaminhamento para ser feito. E nesses sistemas, então, se nós pararmos para observar, naturalmente eu não precisaria de um protocolo IP rodando de camada 3. No entanto, nós sabemos que as aplicações trabalham com camada 3. E quando nós pensamos em equipamentos ponto a ponto, né, uma solução PTP, por exemplo, point-to-point, nós temos ali um protocolo de camada 2. Então, é normal nós criarmos uma interface não numerada, né, e atribuir essa interface um IP de uma outra interface, de uma placa internet que está naquele dispositivo, apenas para fazer esse tráfego de um lado para o outro. Porque, naturalmente, quando esse equipamento receber esse IP aqui, ele vai fazer o sistema de roteamento e entregar no seu destino de forma direta, né? Então, essa é uma outra aplicação também feita de forma manual. E quando nós pensamos no modelo dinâmico, nós temos dois tipos de configuração. A primeira configuração é chamada stateless, que ou seja, uma configuração sem estado, e uma outra chamada stateful, que é uma configuração com estado. Quando nós pensamos em estado, e tem estado stateless e stateful, por exemplo, o que nós estamos querendo saber é se existe um servidor DHCP que está gerenciando esses IPs. Se esse servidor DHCP existe e é ele que entrega esse IP para a interface, no momento que eu starto uma máquina, ela faz uma consulta na rede para todos os servidores DHCP, recebe o IP desse servidor e se auto-atribui, atribui aquele IP para si, né, recebe e atribui na sua interface, nós dissemos que isso é uma configuração stateful, ou seja, existe um servidor na rede, um servidor DHCP, que gerencia os IPs sendo atribuídos. Mas como eu disse no início, vem dizendo aí no começo do curso, o IPv6 tem várias formas de reduzir a sua dependência com a camada 2. E uma delas é a parte de configuração automatizada. Então, quando nós pensamos em sistemas stateless, nós não temos mais a ideia de um servidor DHCP centralizado gerenciando esses blocos IPs. Essa gestão, essa criação dos endereços IPs nas interfaces é feita pelo próprio equipamento.
Então, existe nessas redes, deixa eu só limpar aqui. Então, quando nós pensamos nessa configuração automatizada, nós percebemos que deve existir um mecanismo, e esse mecanismo vem em cima do protocolo Associated Node, baseado em endereço multicast, onde nós temos, né, sempre que uma máquina starta numa rede em que possui um roteador conectado, deixa eu só inserir um switch aqui no meio, para inserir uma outra máquina. Uma vez que essa máquina inicia sua interface, né, pensando que a máquina A está iniciando, a máquina B já está conectada, existe uma propagação de informações dentro dessa rede constantemente. Existe uma delas, uma das funcionalidades do Solicited Node, chamado Router Advertisement. É uma mensagem RA, né, de Router Advertisement, que informa naquela rede, e naturalmente essa mensagem é propagada para todos os hosts, que diz qual que é o prefixo do endereço global unicast address atribuído a essa interface do roteador. Então, esse prefixo global de roteamento e, naturalmente, a subrede é propagado. Essa máquina, ao receber esse pacote na sua interface, ela anexa esse prefixo IP com, naturalmente, incluindo a subrede e gera o endereço da sua interface, né? Naturalmente, se for uma máquina Linux, por exemplo, vai usar o método estendido de 64 bits. Ela gera esse endereço, nós veremos depois que ela vai também propagar a informação para a rede, né, para verificar se não existe ninguém com esse endereço em uso. Uma vez que ela observa que não existe nenhuma outra máquina com esse endereço, ela atribui esse endereço automaticamente à sua interface. Essa configuração é o que nós chamamos de configuração Slack. Essa é a configuração Slack, ou seja, uma autoconfiguração sem estado. Por que ela é dita sem estado? Porque não existe nenhum equipamento aqui, nenhum servidor controlando esses IPs. Naturalmente, o roteador só propagou o seu prefixo, a máquina ouviu aquele prefixo, atribuiu o endereço para ela e começou a operar em cima daquela rede PV6, sem contato com o servidor DHCP. No entanto, uma coisa que tem que ser observada é que quando isso é feito, esse roteador propaga também o seu link local address, que é o endereço que nós estudaremos na sequência. E essa máquina, então, utilizará como default gateway esse endereço link local como saída. Então, ela atribuirá à sua interface o endereço global unicast address baseado no prefixo do roteador que enviou e vai usar aquele roteador como seu default gateway. E com isso, ela já consegue chegar na internet, por exemplo, sem depender de nenhuma outra operação, sem depender de nenhuma outra funcionalidade, nenhum servidor DHCP na rede. Naturalmente, existem outras informações que eu preciso colocar nessa máquina. Por exemplo, qual que é o domínio da rede que eu estou utilizando, né? Se eu tenho um Active Directory funcionando aí, por exemplo, qual que é o domínio dessa máquina? Se eu tenho um servidor DNS, né? Eu tenho sistemas de domínio interno, qual que é o domínio dessa máquina, né? Então, eu preciso de outras informações, se tem servidor Win, se não tem servidor Win, e assim sucessivamente. Então, eu posso, nessa configuração automatizada, atrelar um outro servidor de DHCP. Só que esse servidor DHCP é um servidor DHCP stateless. Ele não vai mais enviar os IPs, ele vai enviar simplesmente o complemento das informações. Então, uma vez que essa máquina se autoconfigurou, atribuiu o seu endereço IP baseado na mensagem router advertisement que o roteador enviou, recebendo o prefixo, né, de global de roteamento e a subrede, ela se autoconfigurou, ela vai posteriormente, então, no servidor DHCP que está disponível na rede, buscar as informações complementares, como domínio, servidor WINS e outras informações que nós queremos propagar pelo servidor DNS. Então, apesar de eu ter um servidor DHCP, e esse servidor DHCP naturalmente é versão 6, né? Trabalha com PV6, é um servidor diferente do que nós tínhamos de DHCP regular que trabalhava com PV4. Naturalmente, quando nós anexamos o servidor DHCP, ele não tem o controle dos IPs. Por isso, continua sendo uma configuração stateless. No entanto, se eu não permito mais que a máquina faça esse tipo de configuração, eu passaria a usar, então, um servidor DHCP regular, stateful, que vai entregar esse endereço IP. E ela não mais faria essa autoconfiguração. No entanto, existe uma diferença da rede IPv4 regular, que quando eu tenho o servidor DHCP na rede IPv4, ele envia qual é o IP, qual é a máscara e também quem é o default gateway. No caso do protocolo IPv6, o default gateway jamais será configurado com um servidor DHCP. O default gateway sempre será configurado pelo endereço link local via mensagem router advertisement daquele equipamento. Então, o roteador continua emitindo os router advertisement, a máquina não vai se autoconfigurar porque ela está configurada
para utilizar um servidor DHCP para trabalhar com o sistema stateful, mas o default gateway dela será feito pelo roteador. E, naturalmente, se eu tenho mais de um roteador conectado a essa rede, ambos vão propagar mensagens de router advertisement. E a interface, então, da minha máquina vai receber ambas as mensagens e vai tomar conhecimento dos dois endereços link locais desses roteadores. Qual deles será atribuído como default gateway? O que tiver maior prioridade. Então, no momento que eu configuro um roteador, eu digo qual que é a prioridade dele para ser o gateway daquela rede. E, naturalmente, ele envia essa prioridade dele na mensagem router advertisement e a máquina analisa então, as mensagens que estão sendo recebidas, faz a sua configuração de acordo com o que está estabelecido, se é um stateful DHCP, ela vai buscar os IPs, e ao receber uma router advertisement, ela analisa qual que é o roteador que tem maior prioridade e atribui aquele roteador, então, como default gate. Então, pensando agora na configuração estática, uma configuração manual, analisando o nosso cenário, né, que se repete esse cenário no exercício, nós temos, então, aqui uma máquina PC1 conectada a uma rede 2001 DB8 Café, e essa aqui é a rede 1, né, que dá acesso a um roteador aqui, na interface Gigabit 000, também nessa mesma subrede 1. Observe que o prefixo é sempre o mesmo, 2001 DB8 Café, 2001 DB8 Café, mas a subrede é diferente, 21, né? Então aqui nós estamos usando um prefixo global de /48, mais 16 aqui para a subrede, 64 para a interface, né? Aqui, naturalmente, 2000 DB8 Café, aqui é a rede 3, a rede 4, e nós estamos trabalhando a configuração desse ambiente. Então, quando nós começamos a pensar na configuração desse ambiente, analisando agora especificamente, né, o roteador 1, nós temos, lembrando, que todo roteador Cisco, e naturalmente a maioria dos fabricantes, nós iniciamos ele no modo desprivilegiado, nosso usuário não está com o modo superusuário, modo de permissão. Nós precisamos, então, executar o comando enable, e aí isso altera, né, de fabricante para fabricante, mas existe um modo de habilitação que faz com que o nosso usuário passe a ter poder de configuração e de visualização do equipamento como um todo, e nesse momento nós conseguimos, com o modo enable, verificar todas as questões de configuração do roteador, né, emitir um show running configuration para ver a configuração, olhar a configuração das interfaces, né, mas não conseguimos fazer uma configuração. E o que nós queremos nesse momento é configurar as interfaces desse roteador. Nós queremos criar esse IP. Então, nós precisamos, naturalmente, entrar no modo de configuração. Deixa eu só tirar a barrinha aqui da edição local, que ela está sobre o texto. Então, eu entro no modo de configuração, observe, então, que no momento que eu ativei no modo Enable, o símbolo passou de um sinal de maior para uma hashtag, então nós entramos no modo habilitado. Quando nós estamos o comando configure terminal, nós entramos aqui agora no modo de configuração, e aí nós entramos agora na interface Gigabit Ethernet 000, né? 0/0/0. Ou seja, a primeira pilha de equipamentos, e aí, se estiver empilhado naturalmente, o primeiro equipamento daquela pilha, a primeira interface daquele equipamento, né? Uma vez que nós estamos dentro dessa interface, nós precisamos configurar esse equipamento assim como nós configuramos em IPv4. IPv4, nós usamos o comando IP address, porque naturalmente o protocolo PV4 veio aos equipamentos antes da implementação das pilhas IPv6, era comum achar antigamente equipamentos que não tinham pilha IPv6 implementada. Então, toda vez que nós precisamos trabalhar com a pilha IPv6, lembrando que são duas pilhas diferentes de software, nós usamos o comando IPv6. Nós perceberemos que sempre que for trabalhar com o protocolo IPv6, sempre terá esse nome, esse sufixo 6 nos comandos. Então, da mesma forma, usamos o comando IP-address, usamos o comando IPv6 address, e aí fornecemos o IP, nesse caso 2001 DB8 Café 1, né? Então, observe que ele está na VLAN, na subrede 1, na própria subrede 1, e ele é a máquina 1, né? A interface com o prefixo 1, que está aqui sendo atribuído esse roteador. Uma vez que eu fiz essa configuração, obviamente eu preciso subir a interface, executo o comando no shutdown, e aí depende do fabricante naturalmente, aqui baseado em equipamento Cisco, né, no shutdown. Essa interface passa para o estado API e naturalmente ativa a pilha de protocolos, e a partir desse momento, então, esse IPv6 está configurado nessa interface do roteador. Para configurar a interface Gigabit 001, usando o endereço 2000 DB8 Café 2, né, final 1 também, é o mesmo comando, né, IPv6 address, cita o IP, né, 2 pontos, 1/2 pontos, 1/64, e dá no shutdown, executa o no shutdown na interface.
Quando nós olhamos máquinas Unix-like, aí no caso aqui nós temos um exemplo com Linux, nós vamos perceber que utiliza-se o mesmo comando IP que nós temos para configurar IPv4, no entanto, utiliza-se o parâmetro "-6". Então, para configurar IPv4, era IP address, add e o endereço, e aqui nós teremos desculpa, né, IP, o endereço IPv4, e aí IP address, add e o endereço IPv4. E aqui nós temos então IP, a opção "-6, address, add, e aí naturalmente o endereço. E aí especificamos qual que é a interface, né, o dispositivo, qual que é o device. ENP0S5, atribuímos então esse P2001 DB8 Café 1 100 a essa interface, como se fosse esse equipamento aqui. Naturalmente, se eu preciso analisar e ver esses endereços, IP-6, né, de novo, repetindo aqui o prefixo 6, address show, nós vamos observar esse endereço anexado aqui à nossa interface. E no caso Microsoft, nós utilizaremos o comando netsh. Netsh vai trabalhar na interface na pilha IPv6, não mais na pilha IPv4. Adicione o endereço na placa cujo apelido é Ethernet. Então, se nós olharmos aqui, essa placa é uma placa do tipo Ethernet, cujo nome, cujo apelido, cujo alias é Ethernet. Então, aqui nós citamos qual que é o apelido dessa interface. E aí, inserimos o endereço IP no IPv6 da mesma forma que nós fizemos aqui no caso, tanto de Unix-like quanto de sistemas Cisco. Quando nós vamos trabalhar ainda pensando em equipamentos Cisco, aquela questão, ou no caso de Linux também, aquela questão do endereçamento estendido, né? Ou seja, eu não quero mais configurar esse endereço como um todo, né? Nós tínhamos aqui IPv6, address 2001 DB8 Café, subrede 1, interface 1. Eu quero fazer com que esse endereço 1 aqui dessa interface seja gerado de forma automaticamente, como nós temos anteriormente. Se nós observarmos, quando nós damos um show IPv6 interface, né, para mostrar a configuração da interface, nós vamos observar que tem o endereço IP IPv6 e ao final tem a indicação de que esse endereço foi configurado no modo estendido de 64 bits. Se nós observarmos esse endereço, e aí aqui analisando o show interface gigabit 00, né, que nós conseguimos ver os detalhes da interface, nós vamos verificar que o endereço MAC address dela é 00E0, né, finalizado em D801. E se nós voltarmos aqui no endereço, nós vamos perceber que está finalizado em D801. Qual que é a diferença? A diferença está aqui no início, né? O endereço MAC address é 00 e aqui inicia com um 02. Né? Aqui, naturalmente, existe um 0 que foi suprimido aqui na frente. Foi difícil de enxergar, né? Mas existe um 0 suprimido ali na frente. 02. E se nós observarmos, existe uma outra diferença, que é a presença do endereço FFFE. Quando nós analisamos o endereço o MAC address de uma interface, nós sabemos que 24 bits representa qualquer organização que é dona daquele endereço, e aí, naturalmente, a placa Ethernet daquele fabricante. E esse endereço possui, então, 48 bits. Nós precisamos gerar um endereço aqui de 64 bits. Então, nesse caso, para que nós possamos inserir os outros 16 bits que estão faltando, nós dividimos esse endereço no meio e inserimos aqui no meio FFFE, que representa esse FFFE que está aqui. É por isso que esse endereço tem o FFFE. Então, nós dividimos o endereço MAC address no meio, inserimos o FFFE, e esse prefixo aqui é fixo, é sempre esse endereço prefixo, sempre usar o modo estendido de 64 bits, nós teremos esse prefixo FFFE, e uma vez feito isso, nós complementamos o endereço. E de onde vem essa diferença? Inicialmente, quando esses endereços eram entregues para as organizações, o endereço MAC, sempre o sétimo bit era 0. E toda vez que a organização precisava fazer uma modificação nesse endereço MAC por algum motivo, ela alterava esse sétimo bit de 0 para 1, para dizer, olha, esse endereço é meu, é da minha organização, mas eu estou trabalhando ele com um sistema alterado. Naturalmente, com o passar do tempo, isso perdeu-se o uso dessa característica, mas nós mantemos essa característica ao trabalhar com interfaces com modo estendido de 64 bits. Só que, ao invés de alterar sempre de 0 para 1, né, como existem fabricantes que o sétimo bit é 1, nós sempre invertemos. Então, se for 0 o sétimo bit, nós passamos ele para 1. Se for 1, nós passamos ele para 0. Então, naturalmente, nesse caso aqui, se nós observarmos, o endereço aqui era 00, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, aqui nós temos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, que representa o primeiro zero. E aqui, naturalmente, nós temos o segundo zero. E aqui, obviamente, está tudo zerado. Então, esse primeiro zero está nesse primeiro nipple, o segundo zero está no segundo nipple. Nós vamos observar que nós temos aqui 8 bits. Então, o sétimo bit é o bit que precisa ser alterado. Então, esse bit que está aqui vai passar de 0 para 1, né, como está demonstrado aqui, passando de 0 para 1. Então, o que nós observamos? Que o primeiro zero vai se manter, que é o zero que está suprimido aqui, né? Então, nosso endereço lá vai se iniciar com zero. Ele está ali suprimido, mas esse zero aqui não vai ser alterado, ele vai passar a fazer parte do nosso endereço. Antes aqui nós tínhamos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. O bit estava todo zerado, nós passamos ele para 1. Então, esse bit passando para 1, aqui nós passamos até a informação 2, que gera esse endereço que está aqui em cima, né? 02. Então, nosso endereço passará a ser 02. E aí nós copiamos naturalmente o resto do endereço, E0, e aí continuamos com esse endereço A3. Observe que aqui nós atingimos o meio do endereçamento, então se nós atingimos o meio, nós vamos inserir o FF, 2 pontos novamente, FE, e continuamos aqui com o sistema de endereçamento, chegando então ao endereço que nós temos atribuído aqui à interface, né? 02 é 0, continua FF, FE, como nós colocamos aqui, e o final, então, 50, que é a continuação do endereço, 50 que está aqui, D801, formando, então, um modo estendido de 64 bits, né, para a configuração dessa interface. Então, observe que quando eu vou injetar esse comando para fazer a configuração, eu coloco, né, a partir da entrada na interface da mesma forma, observe que já entramos na interface, então, configure terminal, interface gigabit 0/0/0/0, entramos na interface, e na interface IPv6 address, observe que nós fornecemos apenas o prefixo, 2 pontos, barra 64. Barra 64 é o tamanho da minha máscara, e eu digo que eu quero complementar a interface com o endereço de 64 bits. Observe que nós estamos criando 64 bits de endereço, mas eu forneci aqui um prefixo apenas de 48 bits, né? Não forneci os 64 bits que deveriam estar ali. Naturalmente, entre esses 2 pontos aqui existe a subrede 0. Então, meu endereço vai ser gerado 2001 db8 bif subrede 0, porque ele representa ali. Se eu quero inserir esse endereço na subrede 1, por exemplo, eu deveria colocar 2001 db8, 2 pontos, bif, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2 pontos, barra 64 e método estendido de 64 bits, né? E aí eu forçaria. Então, eu preciso fornecer os 64 bits do prefixo, porque o modo extendido vai gerar só 64 bits da interface. Se eu não forneço algo menor, ele vai complementar aquilo com 0 até chegar nos 64 bits para gerar aquele endereço. Bom, continuando aqui com relação à configuração, uma vez que eu já setei esse endereço, seja pelo modo estendido, ou seja, com a configuração manual completa, nós precisamos criar as rotas. E as rotas default, naturalmente, são configuradas com o comando IPv6 route, né? Antes era com IP route para IPv4, agora IPv6 route. Digo que isso é uma rota default, e aí observe, quando eu quero representar todas as redes, qual o endereço que nós temos, né? Nós temos aqui 0000000, e isso vai se propagar, naturalmente, até o último 000. Nós sabemos que sempre que eu tenho uma cadeia de zeros sequenciais, eu posso suprimir essa cadeia como um todo e trocá-la apenas por 2 pontos, 2 pontos. Então, qual que é a rede que eu quero representar? Todas as redes que eu estou resumindo em 2 pontos, 2 pontos, e a máscara barra 0, ou seja, eu quero pegar todos os bits como sendo analisáveis para endereço de destino na minha tabela de rotas. Então, minha rota default fica IPv6 route, 2 pontos, barra 0, como nós chegamos à conclusão aqui, e aí o salto, né, o próximo salto. Lembrando que sempre nós trabalhamos com rota, o próximo salto precisa ser uma interface na mesma rede de enlace da interface de saída. Então, naturalmente, se eu olho esse roteador, né, deixa eu só voltar aqui no desenho, vai ficar mais fácil de enxergar. Então, se eu olho essa minha infraestrutura, estou configurando esse roteador, meu salto tem que estar no mesmo enlace de onde o pacote está saindo. Eu estou tirando o pacote dessa interface e jogando para cá e trabalhando isso aqui como default route, né, rota default. Eu preciso especificar a interface no mesmo salto, porque esse pacote será encaminhado via quadro e esse roteador precisa conseguir entregar um quadro diretamente, né? Então, precisa fazer uma entrega de protocolo PV6, uma entrega direta
esse próximo roteador. Naturalmente, se eu preciso ver as rotas, show IPv6 route, ele vai me listar as rotas, inclusive a rota estática que eu acabei de criar aqui, uma rota default, indo para 2001, perdão, DB8 Café 22, que é o que eu especifiquei aqui na minha configuração. Quando nós pensamos em ambiente Linux, IPv6, IP -6, né, o prefixo -6 para dizer que eu estou trabalhando com IPv6, route add, default via 2000 DB8 Café, né? Lembrando que eu não preciso representar a rede aqui, existe a palavra default para representar essa rede, e eu digo por qual próximo salto, né? 2000 DB8 Café 11, que é o roteador default gateway dessa máquina. Para ver essas rotas, IP-6 route show, eu vou ver essas rotas, né? E é que nós temos desde que saímos do comando route da antiga configuração de ifconfig, por exemplo, e route, passamos a usar o comando IP, nós temos essa listagem um pouco mais parecida com listagens que aparecem em roteadores. Então, nós vamos ver a nossa rede, a nossa rota default aqui via 2001 DB8 Café 11, e aqui nós temos uma outra default feita por uma configuração automatizada, né? Aqui é a configuração que nós fizemos manualmente. Nos sistemas Linux, Microsoft, nós temos o uso do NetSH, interface, que eu estou trabalhando com a PV6, então interface PV6, adicione rota, default no mesmo modelo que nós usamos aqui, a mesma representação, saindo pela placa cujo apelido é Ethernet, né? Novamente é uma placa Ethernet com apelido Ethernet, indo para 2001 DB8 Café 1, e aí eu posso usar tanto o comando routeprint para ver essa rota com default gate, uma rota default, ou posso usar o comando netsh interface IPv6, lembrando que eu sempre vou ter que especificar que é uma pilha IPv6 que eu estou trabalhando. Show route, eu vejo uma informação um pouco mais parecida também com a saída de ativos de rede, de equipamentos de rede, né? Quando nós fazemos essa configuração, né, de rota default, nós também podemos fazer configuração de rotas específicas. Então, aqui no nosso caso, nós estamos executando um IP route, né, atribuindo uma rota, né? Já entramos no modo de configuração, estamos atribuindo uma rota. Essa rota, então, para a rede 2001 DB8 Café 3/64, ou seja, qualquer máquina cujo prefixo seja 2001 DB8 Café 3, né, onde se extingue aqui os 64 bits, eu devo encaminhar esse pacote, então, para o destino 2001 DB8 Café 22, que naturalmente está ligado à mesma rede de enlace da interface de saída desse roteador. Então, tanto a configuração default quanto a configuração para uma rede é feita do mesmo modelo, né? Quando eu preciso exibir as rotas, novamente show IPv6 route, lembrando que eu preciso sair do modo de configuração para poder executar o comando show, eu não consigo executar o show dentro do modo de configuração. Isso naturalmente é feito pelos equipamentos para poder separar o momento de visualização e troubleshooting do momento de configuração, do ajuste daquela informação. Uma vez que eu entro no modo de configuração, eu tenho que ter ciência do que eu estou fazendo, para não misturar os dois perfis para evitar problema, né? Todos os equipamentos trabalham, praticamente todos trabalham nesse formato. E observe que sempre que eu dou um show IPv6 route, eu tenho um conjunto de rotas estabelecidas, e eu tenho rotas que são estáticas, rotas que estão conectadas e rotas que são locais. Sempre que nós temos rotas locais, nós estamos especificando, né, endereços que foram atribuídos à interface desse roteador. Então, esse roteador naturalmente tem o endereço 2001 DB8 BIF 0 2E e assim por diante, até D801, né, que é o próprio endereço MAC dessa interface. Ele também tem o endereço 2001 DB8 Café na subinterface, na subrede 1, na VLAN 1, provavelmente. 2001 DB8 Café 2 também, na VLAN 2, com o endereço E1, né, com o endereço da interface 1. Então, sempre que eu vejo esse L, eu tenho endereços que estão atribuídos àquela interface de rede. Endereços de rota com prefixo C são rotas conectadas, ou seja, ele possui um endereço nessa rede, 2001 DB8 BIF 0, né? 0, e ele está conectado nessa rede naturalmente. Então, ele possui contato para entrega direta de pacotes nessa rede. Ele tem esse prefixo. Observe que esse IP, com final 0, eu posso suprimir, né, esse 0 aqui, porque eu não consigo suprimir nenhuma outra cadeia para frente, eu posso suprimir e representá-lo dessa forma, né? Quando eu penso só na questão da rede. Aqui eu tenho o endereço de interface, né? Observe que é um /128. Aqui eu tenho o endereço de rede /64, então, naturalmente, esse endereço seria finalizado aqui, né? O /64. Como é o último zero, eu posso suprimir essa cadeia e representar por dois pontos, né?
Então, sempre eu vou ter para cada interface local conectada, para cada rota local, uma rota também conectada representando a estrutura daquele roteador. E eu tenho, então, as rotas estáticas que foram configuradas por mim manualmente nesse equipamento. Então, eu tenho a rota default que foi configurada, que vai para 2001 DB8 Café 2.2, e uma outra rota estática que vai para 2001 DB8 Café 3, que vai para via, né, entrega para 2001 DB8 Café 2.2. Observe, né, só relembrando que o formato de trabalho da tabela de rotas é o mesmo de PV4. Ele sempre selecionará a rota mais específica. E aí, então, nós só precisamos lembrar que, uma vez que a pilha IPv6 é uma pilha mais nova dentro dos roteadores, eles vêm com IPv6 habilitado, IPv4 habilitado, mas não trabalham com IPv6 naturalmente. Quando eu crio um endereço IPv6 no interface no roteador, ele habilita automaticamente a pilha IPv6. Se eu retiro esse IP Global Link Cacheados dessa interface, né, um link local, ele vai desabilitar essa pilha IPv6. E eu posso também habilitar especificamente a pilha IPv6, né? Posso dar um IPv6 enable, por exemplo, no roteador, ele ativa a pilha IPv6, mas ativar a pilha IPv6 não quer dizer que ele vai rotear o protocolo IPv6. Eu preciso informar esse roteador que ele precisa trabalhar com o roteamento IPv6. Então, eu entro no modo de configuração, IPv6 Unicast Route, eu começo a rotear IPv6 a partir desse momento. Naturalmente, se eu insiro um comando show running configuration, eu vou ver a configuração aqui do IPv6 route. Se eu insiro antes um comando show configuration, eu não vou ver esse IPv6 Unicast Route, ou seja, eu não estou roteando pacotes Unicast nesse equipamento. Naturalmente, nós precisamos testar isso, uma vez que eu habilitei isso, nós precisamos testar. E a forma mais fácil de testar isso, essa funcionalidade do IPv6 é usando o comando ping, que implementa os protocolos SMTP. E, naturalmente, não há diferença para o IPv4, é ping, endereço IPv6 de destino, ele vai me mostrar, né, os sinais aqui de exclamação se obteve sucesso e me passar aqui um, 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 um sumário do que ele conseguiu, né? Fez 5 testes de 5, não teve, né, o tempo de resposta foi de 2 segundos, atingiu 100% de sucesso. Da mesma forma, em equipamentos Unix-like, assim como eu tinha o comando IP6, né, com o prefixo 6, modificando o comando IP para trabalhar com IPv6, aqui nós temos um outro comando para trabalhar com ping, ping 6, né, ao invés de usar só o ping e ping 6, e o IP, naturalmente, IPv6 que eu quero trabalhar, e eu vou ter aqui a resposta da mesma forma que eu tinha em IPv4. No caso Microsoft, o comando é o mesmo, ele já verifica qual que é o endereço IP de destino e trabalha com a pilha de acordo com a seleção. Então, não há diferença nenhuma para se fazer o teste. Bom, uma vez que nós sabemos configurar a rota, sabemos configurar IPs, né, e sabemos testar a conectividade, nós vamos especificar melhor essas rotas. Então, a questão da agregação de rotas no IPv6 continua funcionando da mesma forma que funcionava no protocolo IPv4. Então, se eu tenho aqui um roteador que nós chamamos de site, que recebe várias, que quebra um prefixo 2001 DB8 café em várias subredes, né, a subrede 1, 2, 3 e 4, e assim por diante, quer dizer, esse roteador precisa de rotas específicas para esses blocos. Quando nós analisamos a rota do roteador de ISP, eu não preciso verificar e criar rotas para essas subredes, porque ele, de fato, sabe que o provedor, o dono do quadro, né, do bloco, que recebeu o 2000 DB8 Café, foi o roteador site. Então, nesse caso aqui, eu vou ter simplesmente a especificação da rota destinada a 2001 DB8 Café, né, dois pontos, barra 48, envie para o endereço dessa interface do roteador site. Então, essa agregação de rotas, a redução do tamanho da máscara, continua funcionando em IPv6 da mesma forma que funcionava em IPv4. Toda vez que eu diminuo a máscara, né, no nosso caso aqui, nós diminuímos a máscara, né, utilizada aqui nessa rede, que era uma barra 64, nós reduzimos em 16 bits, então, naturalmente, nós começamos a englobar nesse prefixo todas as subredes que foram criadas, né, do zero até FFFF. Então, todas essas redes precisam estar dentro desse site. Naturalmente, se eu tenho um outro roteador que agrega parte dessas rotas, eu preciso ajustar a minha máscara para enviar parte para um roteador e a outra parte para outro roteador. E eu posso ir agregando isso naturalmente. Bom, com relação ainda a essa questão de agregação e subrede, nós podemos usar, diferentemente do que acontecia no IPv4, no IPv4 nós sabíamos que a menor subrede a ser criada era uma barra 30, porque isso nos dava 4 IPs, e desses 4 IPs nós perdíamos um para a rede
e um outro endereço para broadcast. Então, nós podíamos usar apenas 2 IPs desses aqui criados. No caso de redes ponto a ponto, né, que é o que nós estamos tentando fazer com barra 30 aqui, ou seja, existe uma única conectividade de um ponto no outro, no IPv6, como não existe mais essa questão de endereçamento broadcast, e eu não tenho mais a questão da especificação da rede em si, porque eu só uso a rede no momento das rotas, eu posso utilizar blocos barra 127 para fazer soluções ponto a ponto. Então, meu bloco era um barra 64, né? Então, esse endereço aqui é reservado, mas eu posso utilizar a barra 127 e usar esse endereço também como primeira interface desse equipamento e o 1 como a segunda interface, né, da interface desse outro equipamento. Porque nesse mundo ponto a ponto aqui, né, point to point, eu jamais vou usar o endereço de rede, né? Eu só tenho 2 interfaces. O que entra nessa interface, o que sai dessa interface, chega na interface de cá. Naturalmente, o que sai daqui precisa chegar de lá. Então, eu posso usar endereços barra 127, né, o que não me era permitido na época que eu tive usar, por exemplo, barra 31. E aí, para simplificar a configuração, existe o comando, né, IPv6gen, que implementa essa quebra de subredes para facilitar a organização, que eu forneço qual que é o bloco que eu tenho. Então, 2001 db8 café barra 48, e eu quero gerar blocos barra 63, ele me gera aqui os blocos. Eu posso fazer isso também com, digamos que eu recebi um barra 56 da operadora, quero trabalhar com interfaces de 64 bits, que é o mais comum, vai me gerar aqui quais são as minhas subredes, né? Então, fica fácil trabalhar com as agregações de rota usando esse aplicativo de apoio. E nessa questão de agregação, existem 2 tipos de prefixos globais que são atribuídos. Quando nós trabalhamos dentro de uma instituição e nós contratamos um ISP, nós dissemos que esse bloco é um bloco provider aggregatable, né? Ou seja, eu posso agregar esses blocos, né? O provedor vai fazer a agregação. Então, eu, como cliente, estou trabalhando nesse ponto de site, quebrando a minha rede, meu bloco em subredes, e o provedor, então, vai ter a capacidade de agregar essa rota. No entanto, quando eu trabalho com endereços que são providers independentes de provedores, ou seja, a minha instituição é um autonomous system e ela recebe o endereço direto do NIC-BR, por exemplo, ou por algum motivo do LACNIC direto, o provedor não vai, né, os outros ISPs não vão conseguir agregar. Né? Quem vai conseguir agregar esse bloco sou eu que estou operando agora esse Autonomous System. Então, na realidade, é uma questão só de nomeação do tipo de bloco que nós recebemos. Se nós estamos recebendo esse bloco do ISP, esse bloco é um bloco agregável. Se nós estamos recebendo esse bloco direto de um HIR ou direto de um provedor nacional, esse bloco é dito um bloco de provedor independente. Então, naturalmente, todos os blocos de ISP são do tipo provedor independente, ele passa a ser agregável a partir do momento que ele nos entrega para as empresas, né? Nós vimos que existe um modo estendido de 64 bits para facilitar a configuração dos endereços das interfaces, mas, obviamente, quando nós trabalhamos numa instituição que fica trocando a cada contrato esse prefixo global, naturalmente, toda vez que eu faço um novo contrato, recebo um novo bloco IPv6, eu preciso configurar em todos os meus roteadores esse prefixo global. Então, existe um recurso chamado General Prefix nos roteadores, nos equipamentos Cisco, que nos permite atribuir um nome aqui, uma string qualquer, e atribuir a essa string um bloco que eu estou recebendo. Então, eu recebi a minha operadora, o bloco 2001 db8 café, barra 48, e eu faço com que esse bloco, então, passe a ser representado nas minhas configurações pelo nome prefixo IPv6. Então, quando eu vou configurar uma interface, eu não preciso mais dizer qual que é o prefixo. Eu coloco simplesmente IPv6 address, prefixo IPv6, dois pontos, dois pontos. Observe que após dois pontos, estou representando esses 2 pontos aqui. Eu quero colocar essa máquina, então, na subrede 4, com o endereço 1. Né? E eu tenho que representar, como eu já tenho aqui uma agregação de zeros, eu preciso continuar representando os zeros. Né? Por mais que aqui eu poderia, se eu estivesse especificando esse endereço de uma forma linear, eu poderia suprimir, né? Mas nós já suprimimos ele na configuração. Né? Então, eu preciso repetir pelo menos um zero aqui, 0001, ou seja, essa interface 1, dentro da subrede 4, nesse prefixo 2001 db8 café, que foi atribuído, então, via string. Né? Naturalmente, se eu dou um show run aqui, eu vou ver o IP, né? Eu vou ver o endereço IP atribuído. Se eu dou um show IPv6, um show run não, um show IPv6, interface brief, eu vou ver o endereço regularmente atribuído. Né? Ele substituiu o prefixo IPv6 no momento da configuração, é só um alias, né?
no momento da configuração, pelo bloco que eu havia dito para ele, 2000 DB8 café, 2000 DB8 café, e aí inseriu a subrede 4, a interface 1, subrede 4, interface 1, né? Naturalmente, eu posso fazer isso em qualquer interface, eu posso usar esse prefixo de forma regular. Troquei de operadora, recebi do ESP um novo bloco, eu altero o general prefix aqui, mantenho o nome, naturalmente. No momento que eu altero esse prefixo, as minhas interfaces vão ter os IPs alterados. Então, se eu utilizo o prefixo, o general prefix, mais o modo estendido de 64 bits, praticamente a cada vez que eu troco de contrato, eu só preciso alterar uma única configuração e meus roteadores terão esses endereços trocados em suas interfaces. Naturalmente, existe o comando show IPv6 general prefix para eu ver esse prefixo configurado, né, para eu descobrir que o nome dele aqui é prefixo IPv6, né, e qual que é o, o, o Global Unicast Address que está atribuído a esse prefixo. Qual que é o prefixo, né? Global Unicast Address atribuído aqui a esse prefixo. E assim chegamos, então, ao final do estudo dos globais Unicast Address, dos endereços públicos do IPv6, e entramos no endereço unique local Unicast Address, que são aqueles endereços que são vinculados à minha subrede. E ao final disso, nós conseguiremos, então, fazer as configurações de fato de toda a nossa arquitetura. Continuamos, então, no próximo vídeo.